Então vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Há 28 anos atrás eu entrei no Colégio Objetivo, tá? Como um assistente do Departamento de Orientação. O Departamento de Orientação, ele enfatiza o crescimento individual do aluno, tanto na vida acadêmica quanto em sua vida social. Há 28 anos atrás, o Departamento de Orientação ele era vanguarda. Nenhuma escola ainda tinha um Departamento de Orientação. O nosso diretor-presidente, Dr. João Carlos Tigênio, foi ele quem implantou o Departamento de Orientação dentro do Colégio Objetivo. E com alguns propósitos que ano a ano a gente foi aperfeiçoando. Então ele enfatiza o crescimento individual do aluno, tanto na vida acadêmica quanto na sua vida social. Ele é responsável pelo acompanhamento do aluno dentro da escola. Ou seja, tudo que se disser respeito ao aluno dentro da escola, é o Departamento de Orientação que vai estar o tempo todo junto com os seus alunos, com o adolescente. Ele cuida da disciplina. Então, a disciplina em outras escolas, às vezes ela é cuidada pelo professor, ou ela é cuidada pelo inspetor. Não, no Objetivo, o orientador ele é responsável pela disciplina do aluno. Então é ele que vai orientar o aluno quando o aluno tiver com algum problema disciplinar dentro de sala, ou se um professor colocou aquele aluno para fora de sala de aula. Então é o orientador que vai estar fazendo todo esse trabalho junto com o professor. E ele cuida do aproveitamento. Como é cuidar do aproveitamento? Vendo se aquele aluno está estudando, se ele está prestando atenção na aula, se ele está sabendo estudar, montando plano de estudo, interagindo com aquele aluno para que ele tenha um aproveitamento das aulas. Ele cuida das relações entre os alunos, professores, funcionários, direção e família. Então eu falo que o orientador, dentro do nosso esquema, ele é extremamente polivalente, ou seja, ele exerce muitas funções ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai ser um elo de ligação dentro da escola. Ele vai estar o tempo todo, sabe, tentando fazer com que o professor e o aluno estejam bem. Às vezes o professor brigou, aí o aluno, não quero mais assistir a aula, agora o professor, não quero mais que esse aluno assista a minha aula. É esse orientador que vai sentar os dois, vai conversar com eles, vai tentar trazer essa harmonia de volta entre eles, está entendendo? Ao mesmo tempo com a direção, com os funcionários, tudo. Então o tempo todo o orientador está acompanhando o desenvolver da escola. Ele dá assistência nos problemas escolares e não escolares. Nesses meus 28 anos, eu dei muita assistência nos problemas escolares. Mas muitas vezes acontecia para dar muito mais assistência aos problemas não escolares. Por quê? Tudo que acontece lá fora, onde é que vem interferir? Vem acontecer dentro da escola. Então ele brigou com a mãe. De manhã a mãe veio trazê-lo para a escola, no carro os dois vieram quebrando no pau. Você pode ter certeza que aquele dia dentro da escola vai ter problema. Contato permanente com os pais e com a família. O Departamento de Orientação também, o tempo todo, tem que estar conversando com a família para que a família ajude você a estar orientando o seu filho. Porque eles vão colocar o adolescente dentro da escola, mas muitos às vezes acham que a responsabilidade é só sua. Eu matriculei ele lá, eu estou pagando a mensalidade em dia, está tudo certo. Vocês têm que fazer o papel de vocês. Claro que nós fazemos o nosso papel, mas temos que dividir isso com a família. Então, tudo que nós percebemos que o aluno não está estudando, que ele não está aproveitando, ou que ele está com algum conflito, a gente tenta descobrir o que é que está acontecendo e vamos dividindo isso com a família. Fazemos a família ser participante dentro da escola para que juntos possamos orientar os nossos jovens. Criar condições necessárias para a adaptação do aluno na escola. Lógico, a orientação ela tem que o tempo todo estar vendo um clima favorável para que os alunos se sintam bem dentro da escola, tenham vontade de estudar, tenham vontade de assistir às aulas, tenham vontade de ir à escola. E esse ambiente tem que ser receptivo e agradável. Isso também é uma das funções do Departamento de Orientação. E também a gente procura orientar esse aluno para uma definição pessoal no seu futuro, tá? Em relação à sua profissão. Então, todas essas são atribuições do nosso Departamento de Orientação que nós estamos no dia a dia fazendo junto com os nossos adolescentes. Então, dentro da minha trajetória profissional, eu comecei como um bedel, vamos dizer assim. Eu tinha 17 para 18 anos, eu tinha terminado o colégio,
estava entrando na faculdade de psicologia, eu sou psicólogo e pedagogo por formação, e eu comecei a trabalhar no Colégio Objetivo. Então, qual eram os meus papéis dentro do departamento de orientação? Eu fazia chamada para apurar a presença dos alunos, eu entregava material didático, eu ajudava na portaria, eu ajudava as orientadoras a colocar os alunos para dentro de sala de aula, dava recado das orientadoras para os pais, ligava. Então foi assim que eu fui aprendendo. E nesse ir aprendendo, eu sempre estive muito próximo deles, usando uma linguagem muito próxima deles, que na época a diferença de idade era muito pequena. E com isso fazia com que eles me procurassem mais e eu fosse cada vez mais gostando daquilo que eu estava fazendo. Então eu fui desenvolvendo o meu trabalho dentro do Objetivo. Aí nisso, já quase formado psicólogo, eles me deram algumas turmas para que eu tomasse conta. Então aí eu passei a fazer o papel da orientadora. Então a orientadora, que antes eu trabalhava como auxiliar, algumas turmas ficaram sob minha responsabilidade. Então aí sim, eu fazia a orientação desses alunos, eu fazia o atendimento dos pais, eu fazia, todo um trabalho que o departamento de orientação fazia, não mais como um assistente, mas já sim como um orientador de algumas turmas no início. Até que eu me formei psicólogo. Após me formar psicólogo, em seguida eu fiz uma complementação do currículo para me formar pedagogo. E passei pelas unidades paulistas, que foi onde tudo começou, onde eu iniciei minha carreira. Depois, já formado, eu fui para a unidade Santo Amaro, onde eu fiquei durante muitos anos. E na unidade Paz, onde eu estou até hoje, é onde eu vim concretizar a minha carreira. Tá? Que é onde eu estou até hoje, foi como eu comecei e concretizei minha carreira. Então aí o que me fez diferente, de repente, como orientador, e fez com que, de repente, os adolescentes gostassem tanto de mim, que hoje em dia meu nome é até confuso, eles falam Marquinhos do Objetivo. Não é o Marquinhos, não é o Marcos, é o Marquinhos do Objetivo. Foi a proximidade deles para com eles e para com os pais deles. Então o que eu fazia? Na entrada e na saída da escola, sempre estou lá, recebendo os alunos de manhã, vendo eles chegar, dizendo bom dia, vendo como cada um está chegando. Se um chega um pouco mais triste, eu já chego, o que aconteceu, está com algum problema, vamos conversar. E na saída, quando eles vão embora, estou lá também na saída, vendo eles irem embora, se não ficam por ali fazendo rodinha, se estão indo direto para casa. E os pais veem você lá, você ali na rua, recebendo, e você na rua entregando os filhos. Isso cria uma certa confiança dos pais para com você. Por quê? Porque eles veem que de repente você está lá. Então o pai se sente seguro de ver que você está acompanhando o filho dele. Você é um orientador, mas você não está trancado dentro de uma sala. Você não está só lá dentro da sua sala para na hora que precisar de alguma coisa. Não, você está presente na vida deles. Procuro me esforçar o tempo todo para chamá-los pelo nome. Então, numa escola grande, às vezes é complicado você saber o nome, mas eu faço um esforço muito grande para conhecer um por um pelo nome, porque nada mais personalizado para o adolescente é você chamar ele pelo nome. Ele se sente bem quando você está tratando com ele. Então não adianta você falar o Zezinho e ele chamar João. Não adianta. Então você tem que chamar ele pelo nome. Ando o tempo todo, quando eles estão em aula, eu ando o tempo todo pelos corredores, olhando nos visores de sala, como é que eles estão se comportando, se estão aproveitando, se estão, estudando, ou se estão fazendo só farra. Então aí pode significar um elogio ou uma bronca. Dependendo de como eu estiver vendo eles dentro de sala de aula, isso vai significar para eles um elogio ou uma bronca. É assim que costuma funcionar. Se tiver muito indisciplinado, vamos chamar atenção. E se estiver, de repente, participando, prestando atenção em tudo que está vendo, então vamos elogiar. E nos intervalos eu estou o tempo todo no meio deles. Então, entro nos grupos, procuro participar, interagir com eles. Se tem uma brincadeira, entro na brincadeira. Quando eu acho que a brincadeira está em excesso, aí a gente interrompe a brincadeira. Eu procuro estar sempre receptivo, e mesmo conversando, vendo se está com algum problema, se está alguma coisa. Não espero, necessariamente eles virem até mim. Eu vou até eles. E isso, nesses anos todos, o que aconteceu? Esse interagir
gerava que eles vinham conversar em particular, eles vinham colocar os conflitos que estavam acontecendo na vida deles, eles vinham, sabe, de repente contar problemas do que estava acontecendo, e a gente foi aconselhando, a gente foi orientando, e fomos conseguindo bastante resultados positivos, em estar presente na vida deles. E sempre sendo aquele ombro amigo, ou seja, você ia estar orientando, mas você ia estar orientando com amor. Eu acho que o mais importante nisso tudo é que, por gostar do que eu faço, sempre gostei muito do que eu faço, e ano a ano eu fui amadurecendo com o tempo, então toda aquela parte teórica do que eu aprendi, tudo aquilo que me foi ensinado nas faculdades, tudo aquilo que eu fui aprendendo vendo colegas meus mais experientes trabalhar, eu fui desenvolvendo uma maneira própria. Então, o que era essa maneira própria? Tem horas que eu falo que isso, lógico, eu tenho todo um conhecimento de teórico, de faculdade, sempre me apoiei muito em Roger para fazer uma linha de aconselhamento, mas eu acho que tem muito um dom de Deus. Deus me deu isso, onde eu faço aquilo com muito gosto, eu faço com muito amor, para mim é muito prazeroso. Foi como eu iniciei dizendo para vocês, não tenho tanta experiência para com palestra, mas tenho muita vontade, sabe, de fazer no dia a dia o meu trabalho para com eles. Eu acho que é um processo de doação, e nada mais salutar você poder ver um jovem que de repente estava com um problema, com um conflito interno muito grande, ou passando por uma fase muito terrível, você poder entregar ele lá na frente com os seus problemas resolvidos. Ou pelo menos, sabe, encaminhado, sabe, para alguma coisa melhor para ele na vida. Então eu acho que é aí que de repente eu tenho conseguido fazer o meu trabalho com gosto. E essa abertura favorece também que aí a menina fala, olha, eu fui lá, conversei com o Marquinhos e ele me ajudou. Aí a outra menina vem, aí o outro fala para o colega e o outro vem. E sabem que sempre eu vou ser, sabe, uma pessoa ética, vou estar segurando o que eles estão me passando, guardando e tentando fazer o melhor para eles, não vou estar simplesmente entregando, sabe, e falar, ah não, esse menino está com esse problema, com aquele não. Cada um tem o seu problema, a gente tenta resolver cada um, tá entendendo? Da melhor maneira possível. E uma coisa que eu sempre acreditei, que é a união escola, família, sociedade, ou seja, transforma o adolescente em um adulto sadio. Não adianta nada a escola também tentar trabalhar sozinha. Ela tem que ter, sabe, essa união. Ela tem que ter união com a família desse adolescente e ela tem que ter a união com os princípios da sociedade. Não adianta você ensinar coisas que não estão acontecendo lá fora, coisas que prepararam o adolescente para um mundo diferente do que ele vai encontrar lá fora. Você tem que preparar ele para o que está a vida aí fora, como as coisas estão, e você também tem que tentar orientar esse adolescente em cima dos princípios da família dele. Não adianta, se você tem um certo princípio, você acha que ele está até certo no que ele está fazendo, mas se a família dele não tem esse princípio, você não pode tentar orientar em cima só do seu princípio, você tem que orientar em cima do princípio